Hoje vamos falar de plantas e animais. Neste vídeo da série Enciclopédia de Jardinagem, vou-vos dar exemplos de uma série de plantas que podem usar em casa e que são absolutamente inofensivas para os vossos animais. Para o meu Kiko e para o cão Carica. Ele até está aqui ao meu lado a dar um ar da sua graça. Ele, na realidade, não é um gato nada curioso e não gosta de mordiscar muitas plantas. Tirando aqui esta desgraçada da chamaia dória, esta palmeira, que quando chegou cá a casa era deste tamanho e foi comida como se fosse um manjerico e quase desapareceu. E por isso está aqui em cima deste suporte para ver se ele não a come. Tirando isso, ele na realidade não liga muito aqui às plantas de interior. Mas na dúvida, nós nunca sabemos se os nossos animais vão ser curiosos ou não. É sempre melhor optarmos por plantas que não sejam tóxicas. E para início da conversa, porquê é que as plantas são tóxicas? As plantas não têm pernas, não conseguem fugir. Por isso, quando são atacadas por predadores ou pelos seus, por aqueles animais que se alimentam delas, não têm como fugir. E então elas próprias produzem algumas substâncias que vão dissuadir os seus predadores de continuarem a comer. Essas substâncias sabem mal e provocam-lhes às vezes alguns vómitos, algumas diarreias. O objetivo não é propriamente matá-los, não é? É apenas que eles desistam de as continuar a comer. O mais comum é o oxalato de cálcio. É aquele que a maior parte das plantas têm e ele não é propriamente letal, mas se for comido continuadamente pode fazer algum mal ao organismo. A ideia é que deem umas mordiscadelas, parem de comer porque começa a saber mal, mas na dúvida, como eu disse, o melhor é termos plantas que não sejam tóxicas. E aqui, nesta sala, praticamente todas as plantas que aqui tenho não são tóxicas. A exceção é esta jiboia que eu aqui tenho, mas ela também está pendurada tão alto que dificilmente alguém aqui chega. E também aqui a mini costela de Adão, que também é uma que sobe pela parede fora. Todas as outras plantas que eu vou mostrar e que decoram completamente esta sala são plantas que não provocam qualquer toxicidade nos nossos animais, mesmo que eles as comam. De qualquer maneira, eu também aconselho a que elas sejam colocadas em suportes ou suspensas, para o caso deles as roerem, as plantas não ficarem também todas ratadas, como é óbvio. Por isso, as opções são muitas, quer para cães, quer para gatos. São imensas plantas que nós podemos usar na nossa decoração. Por isso não há como não ter plantas em casa, podem conviver perfeitamente com o vosso cão ou com o vosso gato. Vou agora mostrar algumas plantas que podem usar em vossa casa em perfeita segurança para os vossos animais, quer sejam cães, quer sejam gatos. Vamos começar pelas marantáceas. Quer sejam calateias, quer sejam marantas, ou quer seja, neste caso, a Guepertia orbifolia. Como são todas marantáceas, têm uma particularidade, que são os movimentos nictinásticos. Por isso é que lhes chamam as chamadas plantas rezadeiras. À noite levantam os bracinhos, vêem-se as folhas a levantar para o céu e conseguimos ver a parte de trás, que é muito bonito, porque elas normalmente têm a parte de trás de uma cor diferente e acabamos por ter quase duas plantas diferentes. Durante o dia vemos uma cor, à noite vemos outra. Plantas que gostam de bastante luz, sem sol direto, rega com alguma regularidade, sem encharcar, mas sem excesso. E algum cuidado com a água, deixar a água descansar para não ter muito cloro, porque são plantas um bocadinho caprichosas, mas são lindas e amigas dos nossos animais. Aqui a planta batom, para suspensão. Quando pomos plantas em suspensão é sempre bom optarmos por plantas que não precisam ser regadas muitas vezes. Aquela é uma pilete para suspensão. O clorofito, que fica tão bem em suspensão como também assim num vaso pequenino. As peperómias são também plantas que eu adoro. Aliás, esta planta, a peperómia melancia, é talvez das plantas que eu mais gosto. Resistente à secura e também pode estar ao pé dos nossos animais. As dracaenas, tenho aqui esta e depois tenho aqui outra, muito fáceis de utilizar, muito resistentes, aguentam bastante secura, completamente seguras. A Ripsalis também é excelente. Esta aqui, ele é capaz de lhe chamar um petisco e vir aqui trincá-la. Já estivemos numa casa em que tínhamos um gato, o Kiko, e agora estamos numa casa em que temos o cão, o Carica. E também aqui temos uma série de plantas que são amigas dos animais e, portanto, não lhes oferecem perigo nenhum. Temos os fetos, neste caso temos aqui o Pelabodium, mas qualquer feto
se adapta a estar numa casa com animais. Depois, as orquídeas, para quem gosta de orquídeas, e ficam muito bonitas em cima de um armário, perto de uma janela, porque elas gostam de muita luz. Gosto muito das orquídeas combinadas com as violetas, aquelas violetas que todas as nossas avós tinham em casa. Acho que dá assim um cantinho vintage, como se diz agora. Para quem gosta de plantas maiores, as palmeiras compõem sempre qualquer decoração. Há aqui uma exceção nesta sala, uma única planta que tem alguma toxicidade, a figueira lira ou ficus lirata, e por isso mesmo ela está aqui posta num canto e numa estrutura sobrelevada. Não se esqueça de usar sempre um substrato adequado nas suas plantas e de as fertilizar uma vez por mês nos meses de primavera e verão. Assim garante que elas estão sempre bonitas e saudáveis. Estou aqui com o Carica, que é um cão muito simpático, e não há razão para que as pessoas que têm gatos ou cães e que também gostam de plantas não tenham ambos em casa. Basta escolherem as plantas certas e podem todos conviver em perfeita harmonia e as casas vão ficar muito mais bonitas e saudáveis.